Bom, pessoal, então a gente vai continuar aqui conversando sobre a flexão simples, né? Que a gente começou aí a falar sobre isso desde antes da nossa prova. Só que agora a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente a respeito do estudo da flexão, né? Antes a gente viu, né? Vocês viram até com o professor Rosendo, as equações de dimensionamento, as equações do dimensionamento de uma seção transversal na flexão, né? Ou na flexão simples. Então, essas equações de dimensionamento que a gente viu, elas eram duas, né? A primeira delas, posição da linha neutra, que era exatamente a posição geográfica onde a linha que divide a zona tracionada da zona comprimida, lá, né? Posição da linha neutra. A zona comprimida tracionada está localizada, que é o nosso X. E também o cálculo, né? Depois o cálculo da área de aço, que é o nosso AS. A posição da linha neutra, né? A gente viu que ela era dada pela seguinte equação: X, que é a posição, era igual à altura útil da seção, que multiplicava 1,25 menos 1,9174, raiz de 0,425 menos MD, dividido por BW, vezes D ao quadrado, vezes o FCD. Essa era a equação, né, para a gente calcular a posição da linha neutra na nossa seção transversal, e essa equação ela era oriunda de uma equação do segundo grau, né, que envolve o equilíbrio das forças na seção transversal, equilíbrio da resultante de tração e o equilíbrio da resultante de compressão. E aí, com a posição da linha neutra, a gente podia calcular a área de aço, né? A área de aço era igual ao momento, também MD, dividido aqui por D menos 0,4x, né, que é o braço de alavanca, vezes a tensão de escoamento do aço. Isso aqui era a equação da nossa área de aço. Lembrando que esse D menos 0,4x aqui é o nosso Z, né, que a gente chama de braço de alavanca, que é exatamente a distância, se a gente traçar aqui a nossa seção transversal, a gente vai ter a resultante de tração aqui na zona tracionada, onde a gente vai colocar nossas barrinhas, e a gente vai ter aqui, ó, a linha neutra, né? Aqui é a nossa posição da linha neutra, que é o X, e aí essa área aqui, quando a gente pega o diagrama simplificado, na verdade, a altura dele aqui é 0,8x, né, para fazer o equilíbrio da seção. E aí, bem aqui no meio dela, a gente vai ter a nossa resultante de compressão. E aí, a distância entre essas duas forças aqui é o que nós chamamos de Z, que é exatamente o braço de alavanca aqui, que vai gerar o momento resultante na seção transversal. Ele vai atuar assim, ó, que é o nosso MD. Né? Fazendo o equilíbrio aqui, nessa seção todinha, né? Pegando todos os elementos, a gente chega nessas duas equações. Na área de aço, na posição da linha neutra, que é o X, e na área de aço, que é o nosso AS. E o braço de alavanca, né, o nosso Z, ele vai ser igual à altura útil, que é essa distância aqui, ó, D, né, que vai lá da borda mais comprimida até o centro de gravidade aqui da região da armadura, menos 0,4x, que é a metade aqui, ó, dessa zona de compressão, né? Porque quando a gente pega o diagrama simplificado, ele é um diagrama, aqui a gente só tem, a gente tem a resistência de cálculo, né? A tensão de cálculo, o sigma CD, e aí esse sigma CD, ele corresponde a uma área que só
né? A gente só considera 0,8 da posição da linha neutra. A gente vai desconsiderar a posição real. Isso aqui é o y igual a 0,8x, né? Essa alturazinha aqui, que é para o diagrama simplificado lá de tensão e deformação dos nossos momentos. Quando a gente olha aqui para essa equação da posição da linha neutra, né, antes da gente entrar propriamente dito, o que é que a gente pode analisar aqui? Eu vou pegar aqui esse trecho, essa parcela aqui interna e vou trazer aqui para fora. MD dividido por BW vezes D ao quadrado vezes o FCD. Essa parcela aqui, ela pode dar qualquer valor. Qualquer valor que eu queira, né? Ela pode existir. E aí, se eu for, porque ela depende do momento, depende da largura da seção, depende da altura útil da seção transversal também e da resistência do concreto. Então, é uma série de parâmetros que são independentes entre si. Então, eu posso fazer o arranjo que for, dependendo do meu problema. Essa minha parcelinha aqui, que está dentro do meu radical, ela pode dar qualquer valor. Mas se eu fizer uma análise dimensional disso aqui, o que é que eu tenho, né? Se eu for fazer análise dimensional. A dimensão de momento, seja ele característico, seja ele de cálculo, qualquer momento, a dimensão dele é Newton metro. Pode ser quilonewton, pode ser meganewton, pode ser qualquer fator potencializador que eu queira, mas a unidade dele é Newton metro. O BW é a largura da seção transversal. Então, a largura da seção transversal, ela sempre vai ser dada em metros. A altura útil, ela também é uma distância, né? Então, eu também vou medir a altura útil não em uma unidade de comprimento. Então, eu vou colocar aqui metro ao quadrado, né? Porque está ao quadrado. E o FCD é a resistência à compressão. Resistência, a unidade de resistência é Pascal, né? Que é unidade de pressão. E o Pascal nada mais é do que Newton dividido por área. É força dividido por área. Então, é Newton por metro quadrado. A unidade aqui, então, o FCD, a unidade que eu vou utilizar aqui é Newton por metro quadrado. Se a gente observar essa divisão aqui, o que é que eu tenho? Esse metro quadrado vai embora com esse aqui, que está multiplicando. Esse metro vai com esse. E esse Newton vai com isso aqui. Então, isso aqui tudo, a divisão de todas as dimensões aqui é igual a 1. Então, essa parcela aqui, dentro da equação da linha neutra, né, da posição da linha neutra, vai ser uma coisa que nós chamamos de parcela adimensional. Adimensional. Então, se ela é uma parcela adimensional, a gente vai fazer aqui alguns arranjos matemáticos para fazer com que as nossas grandezas que a gente vai trabalhar, momento fletor, posição da linha neutra e braço de alavanca, sejam padronizadas de tal forma a gente manter essa parcela adimensional como um fator, né, de referência e a partir daí a gente consiga tanto facilitar nossos cálculos com equações menores, como também que existe a possibilidade da gente tabelar os nossos valores, tabelar ali os nossos coeficientes, né, e conseguir métodos gráficos, né, para calcular também a área de aço da nossa seção. Eu já utilizei muita tabela de dimensionamento, tá? Hoje eu já não uso mais, porque eu aderi 100% ao uso das equações, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz, né, essa tabela, como é que a gente utiliza e tudo, se a gente fosse utilizar, para que vocês saibam que existe essa facilidade. Ainda assim, mesmo não utilizando a tabela, a gente consegue trabalhar com as equações de uma forma muito mais simples do que quando a gente está lidando com a equação original da posição da linha neutra e da área de aço. Tá? Então, vamos aqui conversar um pouco sobre a importância e sobre a conveniência da gente adimensionalizar essas nossas fórmulas, essas nossas equações, que já eram ótimas, né? Já estavam de bom tamanho, mas a gente ainda quis simplificar mais ainda. Então, assim, sempre que for possível, né, é muito conveniente trabalhar com fórmulas adimensionais. O que são essas fórmulas adimensionais? São fórmulas que não possuem dimensão. Simplesmente não possuem dimensão. A gente faz um arranjo de grandezas
de tal forma que a divisão final das grandezas ela dê igual a 1. Então, a dimensão das nossas grandezas, elas vão, ao dividir entre si, elas vão se cancelar, né? E aí vai dar igual a 1, e eu vou ter ali uma parcela adimensional, ao invés de ter uma grandeza com uma dimensão. Isso facilita o emprego de vários sistemas, de unidades também, e permite, como eu falei, né, a utilização de tabelas e gráficos de uma forma mais racional. Então, aqui, para a nossa disciplina, para o concreto, para o estudo do concreto armado, a gente vai desenvolver as equações adimensionais de 3 grandezas: do momento fletor, da posição da linha neutra e do braço de alavanca. E aí, para diferenciar, que o nosso momento de cálculo a gente chama de MD. A nossa posição da linha neutra a gente chamou de X. E o nosso braço de alavanca a gente chamou de Z. Para diferenciar quem tem dimensão e quem é adimensional, nós vamos, então, colocar um indicador, né, que vai ser o nosso casinho na frente. Então, isso aqui é dimensional. No adimensional, a gente vai ter o KMD, a gente vai ter o KX e a gente vai ter o KZ. É só uma nomenclatura para diferenciar quem é momento fletor de quem é momento fletor adimensional. Quem é a posição da linha neutra, que é o X em metros, e quem é a posição da linha neutra adimensional, que é simplesmente KX. E quem é o braço de alavanca em metros também, e quem é o braço de alavanca adimensional. E aí a gente vai ver de onde é que vem essas equações. A origem é a mesma das equações que vocês viram com o Roseno, né, na aula anterior. Todas provêm do equilíbrio da seção transversal. Só que aqui, ao invés da gente trabalhar diretamente com as equações, a gente vai antes dar uma dimensionalizada, dar uma parametrizada em alguns dos valores para poder funcionar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, a gente vai calcular aqui, né, o momento fletor adimensional e a linha neutra adimensional, que é o KMD e o KX. A gente lembra, né, da equação lá do equilíbrio da seção, que a gente chega à equação que o momento de cálculo, quando a gente faz resultante de tração igual ao resultante de compressão, né, o momento de cálculo ele fica igual a 0,68 vezes a posição da linha neutra, vezes a altura útil, menos 0,272, posição da linha neutra ao quadrado. Tudo isso versus largura da seção transversal e resistência do concreto à compressão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu BW vezes o FCD e vou passar para o outro membro para deixar isolado aqui só posição da linha neutra e altura útil. E eu vou querer também igualar, ó, quando eu passar para cá BW vezes FCD, eu vou querer igualar essa minha parcela àquela parcela adimensional que eu tinha anteriormente e também quero parametrizar a minha posição da linha neutra. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x ao quadrado. E eu quero adimensionalizar essa posição da linha neutra. Então, se a unidade dela, né, é metros, eu vou dividir por alguma grandeza que também possua grandeza em metros. E essa outra grandeza, que também é em metros e também faz parte do equilíbrio da seção transversal, minha seção transversal aqui ficou meio atravessada. E também faz parte do equilíbrio da seção transversal é a altura útil da minha seção. Então, eu vou dividir aqui todo mundo pelo quadrado da minha altura útil, né? Que eu vou ter a resultante de tração, e é bem aqui a resultante de compressão, né? E a altura útil, ela tá bem aqui, que é o nosso Dzinho. Então, se eu dividir todo mundo aqui, toda a equação, pelo d ao quadrado, aí o que é que vai ter, né? O que é que a gente vai ter? A gente vai ter o momento de cálculo dividido pela largura da seção transversal, resistência do concreto e o d ao quadrado. E isso aqui a gente já viu que é uma parcela adimensional, que multiplica 0,68 x,
que é a posição da linha neutra, né? Como eu tenho aqui x vezes d e divido por d ao quadrado, eu fico com x sobre d. Menos 0,272 x ao quadrado sobre d ao quadrado. Então, o que é que a gente tem aqui, né? Se a gente observar, x sobre d, x está em metros e d também está em metros. Então, isso aqui, x sobre d, também é uma parcela adimensional. E essa primeira aqui também é uma parcela dimensional. A gente já fez o estudo dimensional desse trecho. Então, eu tenho o momento característico da seção, né, o momento de cálculo aqui, perdão, da seção, dividido pela largura, pela resistência e pela altura útil, por características intrínsecas da seção transversal. Então, eu peguei parâmetros que são intrínsecos da seção transversal e usei como denominador comum ali para um parâmetro que depende do carregamento da estrutura completa. Então, eu meio que parametrizei esse meu momento de cálculo aqui em função de parâmetros da seção transversal. Então, eu transformei esse momento de cálculo em um momento de cálculo adimensional. Eu vou chamar, então, essa minha parcela adimensional de KMD, que nada mais é do que o meu momento fletor adimensional. Se eu olhar para o x sobre d, então, se aqui eu parametrizei o meu momento fletor e aqui eu estou dividindo a minha posição da linha neutra pela minha altura útil também, então isso aqui vai ser a minha posição da linha neutra adimensional, o meu kx, que também é adimensional, né? E aqui eu vou ter, então, o kx ao quadrado. Então, fazendo aí, né, o KMD igual a essa primeira parcela e o kx igual a x sobre d, a gente vai ter que o KMD ele é igual a 0,68 kx menos 0,272 kx ao quadrado. Isso aqui é uma função do segundo grau. Droga. Isso aqui é uma função do segundo grau. Né? Cujas raízes dessa equação elas são conhecidas e a gente também conhece o valor máximo. Então, tanto a gente conhece as raízes, como a gente conhece o valor máximo dessa função. Tá? Se a gente trouxer isso aqui em formato de equação de segundo grau, ó, menos 0,272 kx ao quadrado, mais 0,68 kx, menos o KMD, isso aqui tudo é igual a zero. Aí, como é que eu calculo as raízes dessa equação? Ensino fundamental. Né? O delta é B2 menos 4AC, e o x, né, que no caso aqui vai ser o kx, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Ah, eu vou precisar fazer isso toda vez? Claro que não. Né? Aqui eu estou só mostrando a forma como a gente calcula aqui as raízes dessa equação. E se a gente quiser, porventura, calcular o valor máximo, né, o máximo da função, de novo, cara, essa minha mesa ela está muito sensível. Se a gente quiser calcular o máximo da função, é a derivada, né, da função aqui em relação aí ao kx, né? Derivada da função em relação ao kx. Então, a gente tem aí, lindamente, né, formas de se encontrar as raízes dessa equação e também o valor máximo. Algumas características, né, a respeito disso aqui. O que é que a gente pode observar sobre isso aqui? Lembrando, né, que a equação, ela é KMD, só anotar aqui, é 0,68 kx menos 0,272 kx ao quadrado. E aí vamos ver aqui algumas observações a respeito dessa fórmula, né, do momento fletor adimensional e também da posição da linha neutra adimensional. Então, o kx, ele só pode variar entre 0 e 1. Por que ele só pode variar entre 0 e 1? Porque para
para a flexão simples, né? Ou na flexão simples, obrigatoriamente, a linha neutra, ela tem que se encontrar, né? Ela encontra-se na seção transversal. Lá se vai eu desenhar mais uma vez essa seção transversal. Ela está aqui, ó. Então, a linha neutra, ela tem que transitar daqui até aqui. Ou ela está aqui na borda comprimida da seção, no comecinho do domínio 2, ou ela está lá na zona tracionada, né, ao final aqui, já no finalzinho do domínio 4. Né? Então, a gente tem a nossa linha neutra transitando aqui entre esses valores. Ela tem que estar aqui em algum lugar. E o valor máximo que ela chega é aqui. Tá? Então, ela varia de 0 a D, o X. Se a linha neutra varia de 0 a D e o Kx é X sobre D, quando o X for igual a 0, que é o início do domínio 2, bem aqui é o nosso domínio 2, né? Lá no comecinho, domínio 2, o Kx, que é X sobre D, vai ser 0 sobre D. Então, 0 sobre D igual a 0. Então, nosso Kx é 0. Se o Kx for 0, o KMD, que é função do Kx, também vai ser igual a 0. Quando o x for igual a d, que é lá no final do domínio 4, lá embaixo já, onde a gente nem dimensiona peça, né? Então, o nosso Kx vai ser d sobre d. Logo, o nosso Kx vai ser igual a 1. E aí, o nosso KMD vai ser 0,68 menos 0,272. E isso dá 0,408. Então, o KMD sempre vai estar nesse intervalo. No intervalo de 0 a 0,408. Sempre, 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 sempre e obrigatoriamente. Ele não pode ser maior do que o valor de 0,408. Isso aqui facilita e muito a nossa vida. Por quê? Porque a gente consegue diminuir muito o nosso universo de atuação. O valor do momento ele pode ser qualquer um em qualquer ordem de grandeza. Então, a gente tem aí uma gama de aplicação muito grande. Na hora que a gente parametriza e adimensionaliza isso, o universo dele, apesar de ser infinito, mas ele fica restrito entre 0 e 0,408. Claro que entre esses números existem infinitos decimais aí. A gente pode encontrar. Em contrapartida, né, o KMD variando de 0 a 0,408 é uma excelente simplificação. Certo? Então, a gente tem aí essa vantagem. Então, se a gente resolver a equação do segundo grau, né, que é essa equação aqui, que relaciona o Kx e o KMD, para a raiz possível, que é a raiz positiva, a gente vai ter que o Kx, ó, ele é igual a 1,25 menos 1,9174, raiz de 0,425 menos o KMD. Por acaso parece bastante ou é exatamente igual a nossa equação da posição da linha neutra, que era igual a x vezes d, que multiplicava 1,25, 1,9174, raiz de 0,425 menos MD, BW, D ao quadrado, FCD. Isso aqui é o nosso KMD. E o X, né? O Kx é X sobre D. Eu passo o D para cá, ó, e fico com o Kx certinho. Isso aqui é o nosso KMD. Então, a gente tem a equação da posição da linha neutra em função do KMD de uma forma super fácil da gente resolver. Tendo KMD, fica uma equação matemática bem mais simples, né, do que o que a gente tinha. Então, a gente já calculava instintivamente, né, o KMD quando aplicava a equação, só não sabia ainda que a gente ia, né, transformar isso aqui em uma equação, né, mais simplificada para a nossa vida. Então, temos o momento fletor adimensional,
temos a posição da linha neutra adimensional, está faltando o nosso braço de alavanca, né, que vai ser o nosso KZ. Então, mais uma vez, o Z é a diferença, né, entre as forças resultantes aqui de tração e compressão na nossa seção transversal. Resultante de tração, resultante de compressão, e o Z está aqui, ó. É essa distância aqui. Lembrando que da borda comprimida até o ponto de aplicação da resultante de compressão, a gente tem 0,4 vezes o X. Né? Então, o Z, que é o nosso braço de alavanca, é a altura útil total da seção, menos o 0,4x, que aí a gente fica com essa distância entre aqui as resultantes, tá? Se a gente dividir todo mundo aqui por D, né, a gente vai ter, ó, Z sobre D igual a D menos 0,4x sobre D também. Então, Z sobre D igual a 1 menos 0,4x sobre D. X sobre D a gente já conhece o nome, é Kx. E Z sobre D também é uma parcela adimensional. Se eu, para dimensionalizar a posição da linha neutra, que era o nosso X, dividir pelo D, eu também vou fazer isso com o Z. Né? Então, adimensional. Então, a gente fazendo o nosso KZ, né, igual a Z sobre D, que é o nosso braço de alavanca adimensional, a gente vai ter que o KZ vai ser igual a 1 menos 0,4x. Então, com isso, a gente tem as nossas três grandezas adimensionais. Momento fletor adimensional, posição da linha neutra e também o braço de alavanca. Com essas três grandezas, a gente pode calcular a nossa área de aço da seção, né? Então, o cálculo da armadura é área de aço é o momento de cálculo. Momento de cálculo dividido pelo braço de alavanca, né? Esse aqui é o braço de alavanca. E o FS é a nossa resistência aqui, resistência do aço, que vai depender do domínio que ele tá, que a peça está atuando. Né? Só que a gente sabe que Z, KZ, é Z sobre D. Então, Z é KZ vezes o D. Né? Como a gente sabe disso, então a área de aço vai ser igual ao momento de cálculo dividido pelo KZ, que é o nosso braço de alavanca adimensional, vezes o D, que é a altura útil da seção, vezes a resistência do aço. Né? E essa resistência do aço, a gente vai ver que ela vai, né, dependendo nos domínios que a gente pode dimensionar, né, que são os domínios 2 e 3, a gente vai acabar utilizando a tensão de escoamento desse aço, né, porque é onde ele escoa. Então, MD, na maioria dos casos, que são os domínios que a gente pode dimensionar, quando dá domínio 4, a gente nem dimensiona mais, a gente muda, KZ vezes D vezes o FYD, né, que é a tensão de escoamento do aço. Então, é assim que a gente calcula, né, nossa taxa de armadura aí por seção transversal. Momento fletor adimensional, depois posição da linha neutra, adimensional, braço de alavanca, área de aço. Então, esses 4 passinhos aí que a gente faz para poder encontrar, né, a nossa área de aço. E aí, antes da gente ir para frente, eu vou só mostrar aqui para vocês a relação com as deformações, né? A relação das deformações com a posição da linha neutra. Então, ó, a gente viu, né? Vocês viram lá com o Rosendo que a relação da posição da linha neutra com o braço de alavanca, ela é igual à deformação no concreto dividido pela soma na deformação do concreto mais o aço. E a gente viu aqui agora que X sobre D é o Kx, então a gente chama logo de Kx. Então aqui a gente tem a deformação no concreto. E aqui a gente tem a deformação no aço, né? Se a gente conhecer o Kx
E a deformação no aço, que aí é quando a gente está no domínio 2, né? No domínio 2, a deformação do aço é igual a 10 por mil. Deformação do aço vale 10 por mil. Né? Então, eu substituo aqui o 10 por mil na minha equação. E aí fica que a deformação do concreto vai ser 0,01, que multiplica Kx dividido por 1 menos Kx. Então, se eu conhecer o Kx e a deformação do aço, né? Ou seja, se eu souber que a minha peça está no domínio 2, o aço deforma 10 por mil. Então, eu consigo encontrar a deformação do concreto ali naquele domínio também. E se a gente conhecer o Kx, né, e a deformação no concreto, que aí é o caso dos domínios 2 e 3, onde a deformação do concreto vale 3,5 por mil, e aí a gente está no domínio 3 e no 4, né, que vocês viram na aula de domínio de deformação, que no domínio 2, o responsável pela ruptura é o escoamento do aço. Então, o aço atinge a sua tensão de escoamento e deforma 10 por mil. Nos domínios 3 e 4, o responsável pela ruptura é o concreto, e aí é quando o concreto atinge a sua deformação de 3,5 por mil e ele vai à ruína. Então, nesse caso, quando a gente conhece o Kx, porque a gente sabe o KMD, né? E conhece a deformação do concreto, sabe que está no domínio 3 e 4, aí a gente consegue calcular a deformação do aço naquela região de ruptura, né? E aí, utilizando esse arranjo. Isso aqui serve para quê? Para a gente montar uma tabela, para a gente confeccionar um quadro de dimensionamento e entender em qual domínio a peça está se deformando, né? Está se rompendo também. Qual domínio de ruptura a gente está trabalhando. Como eu falei, a gente pode confeccionar esse quadro ou a gente pode simplesmente aplicar as equações e calcular de forma mais direta, que é o que a gente vai fazer. A gente tem ali todas as equações de forma simples, então, a gente vai aplicar essas equações e aí simplesmente calcular. Né? Não vai sempre depender de ter ou não ter ali uma tabela, né, para dar BO. Então, como é que a gente faz esse quadro? A primeira coisa que a gente faz é arbitrar valores para o KMD. Né? Se ele pode ir de 0 a 0,408, isso aqui a gente chama também de tabelas do KMD. Então, se o KMD varia de 0 a 0,408, eu vou arbitrar valores. E aí eu que escolho a quantidade de casas decimais que eu vou utilizar e a precisão que eu vou ter no meu quadro. Para cada valor de KMD, a gente vai calcular a posição da linha neutra, a dimensional, o nosso Kx, que é função do KMD. Uma função bem simples. Então, simplesmente a gente calcula. E aí a gente consegue descobrir o domínio de deformação, né? Se o Kx for menor do que o Kx limite entre os domínios 2 e 3, lembrando, o x limite entre o domínio 2 e o 3, ele é igual a 0,259 vezes o d. Então, se eu divido isso aqui por d, eu tenho que o Kx limite entre os domínios 2 e 3 é simplesmente 0,259. O valor é exatamente o mesmo. E aí, se o meu Kx for menor do que isso, eu estou no domínio 2. Se eu estou no domínio 2, eu conheço a deformação do aço e eu posso calcular a deformação do concreto. Caso contrário, a gente vai estar no domínio 3 ou 4. Né? Então, a gente conhece a deformação do concreto e a deformação do aço vai ser calculada através do Kx que a gente encontrou bem aqui. E aí, quanto mais menor for essa deformação, né, mais do aço, mais próximo do domínio 4 a gente vai estar. E para cada valor de Kx também, a gente vai calcular o braço de alavanca, que é 1 menos 0,4 Kx. Conhecido, então, o par de deformações, né, a gente também conhece o domínio em que a peça está trabalhando. Se for 2 ou 3, a resistência do aço é calculada ela é igual à tensão de escoamento. É o FYD. Se for domínio 4, aí a resistência do aço ela é igual ao módulo de elasticidade dele, né, que é 210 GPa, vezes a deformação que foi encontrada, né? Só que a gente tem um detalhe. Não podemos dimensionar
peças submetidas à flexão no domínio 4, por conta da ruptura frágil. Então, a gente não pode simplesmente dimensionar a peça do domínio 4. Então, sempre a gente vai ter que dar um jeito, mesmo que no nosso dimensionamento a gente encontre um valor de posição de linha neutra que esteja acima do limite, né? Que para o aço, aí depende do aço, depende da resistência do escoamento do aço. Para o aço CA50, o limite entre as linhas 3 e 4 é 0,628, né? Que é 0,628D. Então, o KX 34 é 0,628. Então, se a gente tiver maior do que isso aqui, um KX maior do que esse, a gente já sabe que vai estar no domínio 4, né? Porque a nossa armadura longitudinal, ela sempre vai ser feita em aço CA50, e aí, então, acaba que não dá muito certo, né? Então, a gente acaba que vai cair no dimensionamento de domínio 4 e não pode. A gente tem que dar um jeito sempre de subir essa linha neutra. A gente vai até fazer uma pequena análise aqui de como fica. E aí, depois a gente faz tudo isso, a gente confecciona um quadro tipo esse. Ó. O KMD, que são valores arbitrados. Eu simplesmente escolho aqui qual é a minha frequência, né, que eu vou fazer de chute. O KX eu calculo pela equação, é uma função do KMD. O KZ é uma função do KX. E as deformações, a gente calcula utilizando essas equações aqui, ó, para o concreto e para o aço. No caso aqui, ó, quando a deformação do aço ela é conhecida, a gente está no domínio 2, né? E aí, quando a nossa posição da linha neutra ultrapassa o 0,628, tá bem aqui, ó, 0,628, aí a gente tem domínio 4. Então, daqui para baixo já seria domínio 4. E aqui a gente tem domínio 3. Então, o aço, ó, ele vai estar escoado, né? Então, se o aço está deformado em 10, é domínio 2. Se o concreto está deformado em 3,5, é domínio 3 ou 4, tá? Sempre ele vai estar aqui, ó, em 3,5. E aí, o aço é quem vai dizer, né? Ó, que a deformação está 9,8, domínio 3, até 2,2 ali, aproximadamente. Né? Que é quando a gente tem um KMD de 0,320. Ó. Então, a gente tem aqui esse valor, que é basicamente, a partir de KMD maior do que 0,32, a gente já tem a nossa peça sendo dimensionada no domínio 4, e isso não é bom, né? Domínio 4 não pode, a gente não pode dimensionar, porque se ela for romper, ela vai romper de uma vez, a gente nem vai sentir a ruptura, simplesmente ela vai, ó, papocar, né? E aí vai dar um problema sério. Depois eu vou até mostrar para vocês, na semana que vem, né? Eu vou mostrar para vocês uns vídeos aí dessa ruptura acontecendo, né? Para vocês verem o quanto é sério realmente dimensionar peças no domínio 4. Então, se vocês observarem, no domínio 4, o concreto já está rompido aqui em 3,5 e o aço está deformando 2,06. Ele pode deformar até 10. Então, ele não está nem sabendo o que está acontecendo, na verdade, dentro dessa seção transversal. Ele não está sendo praticamente nem solicitado, tá? Ele está ali só de boa na lagoa, tá? Não é nem com ele. E correndo o risco de colocar toda a estrutura ali em colapso. Enquanto lá no domínio 3, né, a gente tem o concreto a 3,5 e o aço já ali deformando 9,8, já quase chegando no limite também. Né? Então, é bem legal que a gente tenha aí essa leitura, né, de cálculos para poder a gente entender realmente o que é domínio 2, né, o que é domínio 3, o que é domínio 4. Então, vou fazer aqui um exemplo para a gente aplicar aqui o que a gente viu até agora, né? E depois eu continuo para finalizar a aula de hoje aqui, falando um pouco sobre a armadura mínima
e a armadura máxima na seção transversal. Então, vamos lá. Para uma seção retangular de concreto armado, com BW igual a 0,12 metros, altura útil igual a 0,29, sob uma ação de um momento fletor de 39,8 kN, determinar a quantidade de armadura longitudinal necessária, né, a área de aço, e o domínio de deformação. Utilize as fórmulas adimensionais e os dados são: a resistência do concreto é 30 MPa e o aço é do tipo CA50. Então, já coloquei aqui todo o nosso formulário necessário, né? Tudo que a gente tem que fazer. Calcular o KMD, calcular a posição da linha neutra dimensional, o braço de alavanca dimensional e, por fim, a área de aço. Então, vamos lá, vamos aos dados da questão. A largura e a altura útil foram dados, isso é um W, apesar de parecer um sei lá o quê. Foram dados, o FCK, eu lembro que é 30, o aço é CA50, né? A gente sempre utiliza CA50 nas nossas armaduras longitudinais, é muito raro mudar isso. O momento é 39,8, 0,12, 0,29, 0,12. O momento aqui, 39,8 kN metro. É o momento que vai atuar aí nessa nossa sessão, né? Nosso momento característico. Então, eu quero saber qual é a área de aço aqui que vai ser necessária, né, para eu colocar nessa seção transversal. Então, vamos aqui. Primeira coisa, né, que a gente vai fazer aqui utilizando as equações adimensionais. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o cálculo do KMD, também conhecido como momento fletor adimensional. Então, vamos lá. KMD é igual ao momento de cálculo sobre a largura da seção transversal, FCD vezes o D ao quadrado. Nosso momento de cálculo, eu já calculo direto aqui, mas vocês podem calcular por fora também, tá? Não tem problema. O MK é 39,8. E aí a gente tem que multiplicar por 1,4, que é para majorar as nossas cargas. A largura aqui, o BW é 0,12. Aqui 0,29 ao quadrado. E o FCD é de 30 MPa, né? E só lembrando, um MPa é 10 a terceira kPa. Por que eu estou falando isso? Porque o momento está em quilonewton-metro. Então, eu tenho que deixar a minha resistência aqui em quilopascal. Então, vezes 30.000. E essa resistência, ela tem que ser minorada. Então, se é concreto, é 1,4. Então, nosso KMD aqui vai ser igual. 39,8 vezes 1,4 vezes 1,4. Dividido por 0,12, dividido por 0,29 ao quadrado, dividido por 30.000. Nosso KMD deu 0,2577. 0,2577. Esse é o nosso KMD, ou seja, é o nosso momento fletor adimensional. Pronto. Primeiro passo já foi. Segunda coisa agora, que a gente já tem o nosso KMD, é calcular, é o cálculo da posição da linha neutra adimensional, ou seja, do nosso Kx. Né? E o Kx, ele é igual a 1,25
menos 1,9174, raiz de 0,425 menos o KMD. E o KMD é esse princeso aí que a gente acabou de calcular. 1,25 menos 19174, raiz de 0,425 menos 0,2577. Então, a nossa posição da linha neutra aqui, 25 menos 0,2577, raiz da resposta, vezes 1,9174, 1,25 menos isso, 0,4657. Eu sempre gosto de usar 4 casas decimais para dar uma precisão razoável, tá? Então, o que é que a gente tem? 0,4657. Eu vou abrir aqui um parêntese e vou calcular o meu KX limite, os meus KX limites, tá? Só para a gente ver qual domínio de deformação a gente está. Que no caso a gente nem precisa calcular. O KX limite entre o domínio 2 e o 3 é 0,259. Né? E o KX limite aqui entre o 3 e o 4 é 0,628, né? Então, o nosso KX está exatamente aqui no meio. Ele é igual, que o KX que a gente calculou, ele é igual a 0,4657. Então, a gente está aqui no domínio 3. Então, é um domínio ok, é um domínio bacana. Se a gente quisesse conferir se era no domínio 3, de repente a gente tivesse lá com a nossa tabelinha, né? O nosso KMD deu 0,2577. Ó. Se eu vier aqui, KMD 0,2577, ele está aqui nesse meio, entre o 0,16 e o 0,320. Então, realmente, a gente está aqui no domínio 3. A gente só teria que calcular direitinho, né, quanto equivale a nossa deformação do aço aqui, com base no KMD. Nosso KMD foi 0,257 por aí, 26, está aqui entre 3,94. Né? É a deformação do nosso aço, tá? Depois volte. Então, pronto. Ok. A gente está aí trabalhando, então, no domínio 3. Depois que a gente calculou a posição da linha neutra dimensional, aí a gente vai para o cálculo do KZ, que é o nosso braço de alavanca adimensional. KZ é muito fácil de se calcular, é 1 menos 0,4 kx. 0,4 vezes o valor que a gente encontrou. Zero vírgula 81372. 81372, eu vou deixar só até o primeiro aqui, porque só até a quarta casa decimal para manter o padrão que eu já estou mantendo. Depois disso, aí, ó, com todo mundo, é só substituir, né? Aí fazer o cálculo da área de aço, que é o nosso AS, que é momento de cálculo dividido pelo KZ vezes o D, FYD. Momento de cálculo, vamos lá, de novo, 39,8 vezes 1,4. Dividido pelo KZ, que a gente encontrou, 0,8137, vezes a altura útil, que é 0,29, vezes a tensão aqui do aço, que aí é 500 mil também, né? Porque está em MPa, e dividido aqui por 1,15, que é o fator, né? O coeficiente de segurança do aço. Então, a área de aço aqui vai ser igual. 39,8 vezes 1,4 vezes 1,15. Dividido por 0,8137. Dividido por 0,29, dividido por 500 mil. Aí a gente teve aqui, encontramos uma área de aço de 5,43 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Como eu falei na aula passada, a gente sempre deixa na potência de 10 a menos 4 para já transformar para centímetro quadrado de forma bem simples. Então, a área de aço aqui, ó,
é 5,43 centímetros quadrados. A gente ainda não está na parte do detalhamento da seção transversal, então a gente ainda não está calculando diâmetro da barra, número de barras, etc. Né? A gente está aqui só ainda curtindo como é que a gente vai calcular a área de aço necessária. Então, nossa área de aço necessária aqui foi 5,43 centímetros quadrados, né? O que a gente vai precisar colocar de aço aqui na nossa seção. Só uma observação, né, que eu vou até colocar aqui de vermelho para poder chamar bastante atenção. Caso o domínio encontrado seja o domínio 4, temos que fazer uma modificação de projeto, tá? Modificação de projeto, que é um termo técnico que a gente chama, porque a gente chama popularmente de subir a linha neutra. O que é esse subir a linha neutra? A gente tem aqui a seção transversal. O domínio 4, quanto mais próximo aqui a área tracionada a gente está, mais próximo do domínio 4 a gente fica, né? A linha neutra ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, aqui e pode estar bem aqui. Então, vai chegar uma zona de posição da linha neutra que a gente vai ter o nosso domínio 4. E a gente tem que dar um jeito de subir essa linha, de deixar ela aqui num valor limite, né? Que não ultrapasse esse valor para que nossa seção não entre no domínio 4. Então, quem é que define isso? Né? Quem define isso é o nosso KMD. O KMD ele tem que se manter num valor ali de até 0,32. Então, para a gente manter o KMD no lugar, né, manter a linha neutra o mais alta possível, para tanto, temos algumas opções. A primeira delas é o uso de armadura dupla, tá? Que eu estou dizendo para vocês que ela é eficiente, mas a gente não vai fazer aqui. A gente não vai fazer o cálculo de armadura dupla, que é colocar armadura na seção tracionada e na seção comprimida. A gente não vai fazer isso. Aqui a gente só vai trabalhar com armadura simples. Mas utilizar a armadura dupla é uma das coisas que faz com que a linha neutra suba. Outra coisa que a gente pode fazer é olhar aqui para o KMD. Se o KMD está muito próximo da posição do domínio 4, é porque ele está grande. Então, eu quero diminuir o KMD. Para eu diminuir o KMD, eu tenho algumas alternativas. Ou eu diminuo a minha carga, mas como é que eu diminuo a carga? Se a estrutura é aquela, não vai mudar, né? Ou eu aumento quem está aqui embaixo. E o aqui embaixo é largura e altura útil, ou seja, eu tenho que aumentar a altura da seção transversal, aumento da altura da seção transversal, ou da largura também, ou então eu posso aumentar aumento da resistência do concreto. Então, ó, a gente tem essas três alternativas. Ou a gente faz uso de armadura dupla, que aqui a gente não vai fazer, porque não está no nosso know-how, tá? Não está no programa da disciplina. Ou a gente aumenta a altura da seção transversal, e aí vocês, como arquitetos, como futuros arquitetos, sabem melhores do que eu, que nós, como projetistas, jamais iremos conseguir aumentar uma altura de uma seção transversal de uma viga, porque a arquitetura não permite. Qualquer entrave arquitetônico que tiver, eu não vou poder mexer. Ou então eu aumento a resistência do concreto. Então, normalmente, essa saída é a mais utilizada quando a gente precisa subir a linha neutra. Se vocês refizerem essa questão aqui com o FCK de 25 MPa, vou até colocar aqui, refazer exercício para o FCK igual a 25. Vocês vão ver que vocês vão cair no domínio 4. Por isso que eu já fiz aqui com 30, porque quando eu fiz à tarde deu problema.
Então, eu já tenho que fazer, né, a modificação no projeto. Não tem como. E quem manda a resistência do concreto é o projetista. Se você quiser um concreto de 50 MPa, quem for executar que lute, né? Ele tem que cumprir o que está no projeto, que é exatamente para garantir a segurança estrutural. E falando em segurança estrutural, a gente tem alguns detalhes que a gente tem que observar também, né, quando for fazer o nosso dimensionamento, que é a respeito da taxa de armadura mínima que a nossa estrutura tem que ter. Às vezes a gente faz o cálculo e as nossas armaduras dão tão pouquinho, né? Mas aí a gente acaba percebendo que a gente sempre coloca mais aço ali do que o que realmente foi calculado. Então, assim, a gente tem que especificar uma área mínima de armadura tracionada, tá? Essa área mínima, ela é necessária para evitar que haja uma ruptura brusca da seção na passagem do estado não fissurado para o estado fissurado da seção. Isso aqui é no final do estágio 1. Vocês lembram dos estágios do concreto? Que a gente tem a desforma. Da desforma, a gente tem a fissuração. Entre a desforma e a fissuração, a gente fala que isso aqui é o estágio 1, né, da vida do concreto. Depois, o concreto ele vai sofrer a plastificação. E aí, entre a fissuração e a plastificação, é o estágio 2. E, por fim, ele vai sofrer a ruptura. E aí, entre a plastificação e a ruptura, a gente tem o estágio 3. Quem não lembra disso aqui, assiste a aula de domínios e estádios novamente, tá? Para entender esse cronograma da vida do concreto. Quando o concreto atinge, né, termina o estágio 1, a gente diz que ele atingiu o seu momento de fissuração, né? Então, a armadura mínima, portanto, ela tem que ser suficiente para absorver o momento de fissuração, que é exatamente o que define o final, né? O final do estágio 1, ou seja, é a passagem para o estado fissurado. Quando a seção transversal ela assume aquele valor de momento, aí a seção vai fissurar. E ela não pode fissurar de forma brusca, ela tem que fissurar de uma forma dúctil. E quem garante a ductilidade dessa passagem do estado não fissurado para o fissurado é exatamente essa área mínima de concreto que a gente vai colocar. Então, ela é muito útil também para absorver pequenos esforços que não são considerados no cálculo, né? Tipo a tração que o concreto vai sofrer, né? Então, alguns esforços que a gente não considera, a armadura mínima, ela vai acabar absorvendo também. Então, assim, o cálculo do momento de fissuração, né? A gente tem uma seção de concreto simples, lá no estágio 1, a gente não considera nada de tração aqui, certo? Então, no estágio 1, né, o concreto ele resiste apenas a esforços de tração, então é como se não existisse armadura. Né? Então, aqui é concreto simples, porque no estágio 1, o concreto resiste aos esforços de tração. Né? Lá no comecinho da vida útil dele, ele resiste aos esforços de tração. Dá em nada, ele fica todo fissurado, todo lascado, mas ele resiste. Ou seja, é como se não houvesse armadura. Então, a gente tem aqui a deformação no concreto, né? A tensão de compressão, a tensão aqui de tração, aqui é a posição da linha neutra no estágio 1, né? A altura útil, aqui é a altura da seção transversal. Aí a gente tem que o momento de fissuração, né? Ele é dado pela resistência à tração do concreto, vezes o momento de inércia da seção, vezes o Y, que é a altura do centro de gravidade. Né? Que no caso de uma seção retangular, a altura do centro de gravidade é H sobre 2. E o momento de inércia
Vocês viram lá em sistemas 1, é BH3 sobre 12. Aí, substituindo essa galera aqui e essa galera aqui, a gente tem que o momento de fissuração da seção retangular vai ser função da largura da seção transversal vezes a altura da seção transversal, dividido por 6, vezes a resistência à tração do concreto. E essa resistência à tração, a gente já sabe que é aproximadamente, né, 10% da resistência à compressão. Aproximadamente, mas a gente tem como calcular ela precisamente também. Né? Então, assim, para a gente calcular essa área de aço mínima, né, a gente obtém dimensionando a seção para esse momento fletor MR, que é o nosso momento de fissuração. Então, aqui vai ter a área de aço, né, mínima, que a gente quer, vezes a resistência, que é a resultante de tração, a área vezes a resistência, dá uma força. A resultante de compressão, aqui é o momento de fissuração, altura útil, o braço da alavanca aqui dá aproximadamente 0,83 da altura, tá? Eu só vou mostrar para vocês mesmo aqui como é que a gente faz esse cálculo. Então, a área mínima vai ser o MR, né, dividido pelo braço de alavanca, vezes o FYB. Sendo que o MR, ele é função do FCT, né, e também da altura. Então, o FCT, relembrando, né, vai ser 0,39 do FCK elevado a 2/3, né? Precisa da resistência do concreto. E aí, pegando esta equaçãozinha aqui, ó, do MR, que é função do FCT, BW, H2 e tal, substituindo todo mundo, a gente fica com isso aqui, né? Ó, área de aço mínima é 0,0784, FCK elevado a 2/3 sobre FYD, BW vezes H. Então, é uma expressão muito feia, né? Que depende do FCK, depende da tensão do escoamento do aço e depende disso aqui. Só que se a gente olhar para isso aqui, B vezes H, isso aqui é a área da seção transversal, que é exatamente igual à área de concreto que tem aqui. Tudo isso aqui é concreto. Então, a área de concreto é BW vezes H. Então, se a gente parar para pensar, né, a nossa área de aço mínimo, então, ela pode ser considerada como o produto de uma taxa mínima de armadura, e essa taxa mínima de armadura vai depender do FCK e da resistência do aço, tá? Por conta aqui desses valores, ó, vezes a área de concreto, que é BW vezes H. E quem é que me diz que diabo de taxa é essa? A 6118, né? Nos traz uma tabela com as taxas mínimas de armadura de flexão, né, em porcento, em porcentagem, que é função da resistência, ó, tá aqui o MPA, que é o nosso FCK. Eu olho aqui qual é a resistência do meu concreto, no nosso exemplo anterior, por exemplo, era 30. Eu olho aqui qual é o FCK, e aí ele me diz qual é a taxa mínima de armadura que eu tenho que ter. E aí eu simplesmente multiplico essa taxa mínima de armadura pela área do concreto da minha seção transversal. Então, a área mínima, ela é função de uma taxa mínima de armadura, de flexão, que é função do FCK, e dada pela norma, e essa taxa é aplicada em cima da área de concreto. Ou seja, quanto maior for a minha seção transversal, maior vai ser a área mínima de aço que eu tenho que ter ali também, né? Porque é diretamente proporcional. E aí depende, obviamente, da resistência do concreto. É só a gente olhar aqui, ó, qual é o FCK, que a gente vai ter aqui qual é a taxa de armadura, né? Que é 0,15% da nossa área de concreto. Então, dá super certo. A gente consegue calcular perfeitamente aí a nossa taxa de armadura mínima. Da mesma forma que a gente tem a armadura mínima, a gente também vai ter uma taxa de armadura máxima para as nossas seções transversais. Então, assim, a especificação, né, de valores máximos, elas decorrem por conta da necessidade que a gente tem de assegurar as condições de ductilidade. O que é isso? Se eu colocar aço demais, né, dentro da minha seção, pode ser que eu tenha muita armadura, e aí aconteça de que, de tanto aço que eu tenho ali,
a minha estrutura vai ficar super armada. E aí eu vou entrar no domínio 4 por excesso de aço. Então, isso não pode acontecer. Tá? Por isso que a gente tem que colocar um limite para garantir a condição de ductilidade. E, além disso, também, se a gente tiver altas taxas de concentração de armadura, a gente pode comprometer o bom adensamento, né, que eu até já falei para vocês. Se a gente tiver muita armadura ali, o concreto pode não entrar direito, pode enganchar alguma brita, e a compactação e o adensamento podem ser prejudicados por conta disso. E aí a gente vai ter concretos porosos, né, com baixa resistência por conta aí de má adensamento. E isso a gente não quer obter de jeito nenhum. A nossa NBR 6118, né, de 2014, ela estabelece, então, que a soma das armaduras de tração e compressão, né, que isso aqui é o que a gente chama de armadura dupla, ela não deve ter valor maior do que 4% da área de concreto da seção, né, calculada em regiões aí fora de emenda da norma. Então, a nossa área máxima, área de concreto máxima aqui, ela é igual a 4% da área de concreto. Lembrando que a área de concreto ela é igual a BW vezes a altura da seção transversal, tá bom? Então, a área mínima vai depender dessa tabela aqui, que ela é uma tabela retirada da norma, né? A norma que nos diz as taxas mínimas de armadura de flexão. E a área máxima, então, não vai poder ultrapassar 4%, né, do concreto. Então, lembrando, quando vocês forem calcular a área mínima de concreto, certo? Aqui, ó, é 0,15%. Então, se é 0,15%, a taxa mínima é 0,15 ainda dividido por 100 vezes a área do concreto, tá? É uma taxa mínima mesmo. É só para poder ter certeza que aquele momentinho de fissuração não vai romper tão bruscamente a seção transversal. E aí eu vou deixar aqui para vocês um exercício, né, para vocês fazerem, aproveitando que quarta-feira é feriado e que vocês vão ter um tempo aí para poder, eu sei que vocês querem descansar, eu também, né? Mas um exercíciozinho para casa para vocês fazerem, só para não ficar tão alheio, tá? O momento é de 45 kN, eu peço a armadura necessária e o domínio de deformação de uma seção retangular de 0,15 de largura e 0,29 de altura. O ACC é 50, o FCK é 30. Tá? Considerar os estribos de 6,3, barras longitudinais de 10 e cobrimento de 2,5. E verificar se a taxa de armadura está entre os limites máximos e mínimos. Por que eu dei essas características? Né? Porque a altura da seção, que vocês vão precisar para calcular a área de concreto, ela é igual a D mais o cobrimento, né, mais o diâmetro longitudinal dividido por 2, mais o diâmetro transversal. Transversal é o estribo, longitudinal é a barra de 10, o cobrimento foi dado de 2,5 e a altura útil é 0,29. Então, com isso, vocês conseguem calcular a altura da seção, né, para poder calcular a área de concreto e calcular tanto a área mínima quanto a área máxima. Então, para casa, vocês vão fazer aqui esse exemplo. Eu vou deixar a resposta, né? A área de aço aqui, ó. A área de aço é 5,97. A área de aço igual a 5,97 centímetros quadrados e está dentro dos limites aceitáveis. Certo? Isso aqui é o gabarito para vocês poderem saber se acertaram ou não. Então, façam esse exemplo, né? Ele é a mesma coisa, calcula o KMD, calcula o KX, calcula o KZ e calcula a área de aço para os momentos, para tudo que é dado aqui. E aí encontra a área de aço tranquilamente, depois faz só o cálculo da área de concreto, né? E verifica se está dentro do mínimo e dentro do máximo aí permitido por norma para essa seção transversal. Tá certo?